Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, 1 de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos ler a partir do verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Em nenhum momento da Bíblia nós encontramos a preocupação de Deus em provar a sua existência. A Bíblia já parte do pressuposto que Deus, Ele existe. E o Deus que se revela nas Escrituras é um Deus poderoso. No capítulo 17 de Gênesis, Deus se apresenta a Abraão e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Quando nós lemos os primeiros versos da Bíblia, disse Deus: haja. E algo do inexistente veio à existência. Ele disse: haja, a sua palavra reverberou no nada, e as coisas do nada foram criadas. Pois tudo que foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus, Ele é poderoso. E quando nós olhamos a criação de Deus, a forma sequencial, bem organizada, Ele faz a luz com a sua palavra e faz a separação de dia, de noite, de luz e de trevas. Aí Deus vai preparando, Ele faz separação das águas, as águas do firmamento, as águas debaixo do firmamento, separação e ajuntamento da terra. E no outro dia Deus vai fazendo ervas, e cada um conforme a sua espécie, criando os animais. E quando tudo está pronto, essa explosão de poder e de criatividade de Deus, Ele faz a coroa-prima da sua criação, que é o homem. Deus coloca o homem no jardim do Éden, para que ele possa desfrutar, ele possa governar. E Deus coloca todo o resto da criação submissa a Adão, depois cria Eva para ficar melhor ainda para esse casal. Aí poderíamos ler: e foram felizes para sempre. Mas nós conhecemos a história. Toda vez que eu penso em Eva e Adão sendo expulsos do jardim do Éden por causa do pecado, eu lembro nessa concepção e nesse desejo do ser humano que é de sempre voltar ao jardim. Os irmãos já pensaram nessa perspectiva? Nós sempre queremos voltar ao jardim. A ambição, o desejo do ser humano na sua velhice, na sua aposentadoria, é ter uma casinha na roça, nas plantações, na calmaria, no sossego. Alguns são mais audaciosos, querem ter uma fazenda com cavalos. Outros são mais modestos, querem ter um sossego e criar a sua galinha. Porque nós fomos expulsos do jardim. Lá era perfeito, lá não havia pecado. Adão e Eva desfrutavam da harmonia, comunhão com Deus. Mas
Sabemos que a terceira milícia se rebelou no céu, Satanás, e fez o homem se rebelar contra o seu Criador. No mesmo instante, a sentença de Deus para o pecado foi morte, separação de Deus, expulso do jardim. O homem é amaldiçoado, a terra está amaldiçoada. Do suor do teu rosto comerás. Deus, Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas Deus, Ele se apresenta principalmente como um Deus de amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus, no seu plano soberano, na sua providência, antes dele dizer haja luz, Ele já teria dito é necessário que haja cruz. Gênesis 3:15, ele faz a promessa de que virá um descendente da mulher, que restabelecerá a relação rompida entre Deus e o homem. Aí nós vemos nas páginas das Escrituras que é a história da redenção, de Deus indo ao encontro do homem, de Deus traçando um plano, de Deus chamando Abraão, convocando um povo, e desse povo virá o Salvador. Depois de muitas peripécias, nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó, de Jacó nascem os 12 filhos, e esse é o único povo que conhece do Deus poderoso, Deus verdadeiro. Aí Deus pega essa pátria tão reduzida e os torna escravos lá no Egito. Os planos de Deus é tão não convencional. Agora, o único povo que conhece Deus vivo é escravo. Deus, Ele liberta esse povo da sua opressão, liberta da escravidão e prossegue com o seu plano. A escravidão também fazia parte do seu plano. E na plenitude dos tempos, descendente desse povo, qual Deus escolheu, Deus planejou, Deus prometeu com a sua palavra, nasce Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Deus, Emanuel, Deus conosco, nasce em uma manjedoura. Abraça os leprosos, conversa com as prostitutas, quebra todos os paradigmas da sua época. Jesus Cristo escolhe os homens mais difíceis para serem os seus discípulos. E esses homens, alguns semi-analfabetos, têm a responsabilidade de proclamar essa palavra, a palavra que eles aprenderam do seu mestre, a palavra de amor, de poder, de justiça, de fidelidade, de bênção, de juízo, de santidade, de felicidade, de comunhão com Deus. Jesus Cristo, Ele é o Evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição dEle é que garante a nossa volta ao jardim, a nossa purificação, a nossa redenção. Se nós olharmos pela perspectiva humana, a forma como Deus traçou o seu plano, nós poderíamos dizer que esse plano de Deus não daria certo. Deus escolhe Abraão, que já é velho, Jacó, que faz tantas falcatruas, um povo é escravo, escolhe 12 discípulos que dão um trabalho danado, semi-analfabetos, e eles têm a responsabilidade de proclamar ao mundo essa palavra, aquilo que eles testemunharam com seus próprios olhos. Mas Deus, Ele faz assim porque o poder não é o poder da força humana, mas é o poder da sua palavra. Não é por força nem por poder, mas pela força do seu Espírito.
E esse evangelho é explodido no mundo, anunciado no mundo. Ao longo das histórias, as pessoas ouvem a palavra e são purificadas pela palavra, santificadas pela palavra. E de alguma forma, que cada um sabe particularmente, essa palavra chegou até você, chegou até mim. Pela misericórdia de Deus, ela chegou até nosso continente, até o nosso país, chegou ao nosso estado, à nossa cidade, chegou à porta da minha casa, ou chegou à minha igreja, na igreja local. Nós tivemos a oportunidade de ouvir esse evangelho. E esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E pela graça de Deus nós cremos e fomos purificados. Nós não só fomos purificados, como na purificação também nós fomos redimidos. Gosto daquela ilustração em que o rei estabelece um decreto sobre que quem não acertar as dívidas com o rei irá ser punido, prisão. Ele estabelece uma data, todos daquela província se mobilizam para pagar o mais depressa a sua dívida. Mas um homem displicente ou por falta de condições de pagar a sua grande dívida com o rei, ele acaba sendo preso, levado a uma cela escura, fria, úmida e suja. E aquele homem que não tinha condições alguma de pagar a dívida com o rei, ele era amigo do filho do rei. E quando o filho do rei fica sabendo da situação do seu amigo, o filho do rei procura o seu pai e diz: mas pai, o senhor prendeu fulano, meu amigo, o senhor não sabe disso? O rei: sim, filho, a lei é dura, mas é lei. Está aqui assinado o decreto, indulto, quem não pagasse a dívida seria preso. Mas pai, o senhor sabe que eu amo o meu amigo e se eu pagasse a dívida para ele, o senhor o libertaria? Mas é claro, filho, a justiça seria feita, seria paga. Assinaria o indulto de liberação e seu filho e o seu amigo seria solto. No mesmo instante, o filho do rei paga toda aquela quantia que aquele homem miserável não tinha condições nenhuma de pagar. E quando os soldados, os serviçais do rei, levam a notícia para aquele coitado lá na cela fria, ele poderia ter uma das três atitudes. Ou ele poderia ser arrogante, orgulhoso e dizer: os meus problemas resolvo eu, as minhas dívidas pago eu. E com essa atitude de orgulho, de arrogância, ele continuaria lá preso ainda. Ou ele poderia ter uma atitude de incredulidade. Mas vocês estão brincando para com a minha cara. Ninguém jamais pagará essa quantia em favor de alguém. E com essa atitude de incredulidade, ele permaneceria lá naquela prisão, mas a atitude dele foi a correta, de gratidão. Ele agradeceu e foi liberto. É uma ilustração singela, simplória, que pode ser remetida e aplicada à nossa situação com o rei, com Deus. Nós não tínhamos condições nenhuma de sermos purificados das nossas injustiças, de sermos libertos da escravidão do pecado. Mas o Filho do Rei nos amou e disse ao Pai, e se voluntariou ao Pai para pagar a nossa dívida, para sofrer a pena em nosso lugar. E Ele pagou a dívida do Rei para a nossa libertação. E essa palavra chegou a nós, nós cremos, nós acreditamos pela graça de Deus e fomos purificados, fomos libertos. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos da escravidão do pecado e um dia nós seremos eternamente salvos da presença do pecado. Nós fomos purificados pelo poder dessa palavra do Evangelho. Mas nós fomos purificados, amados irmãos, tendo em vista uma coisa: o amor fraternal. Nós fomos salvos, nós fomos inclusos na família de Deus, no corpo de Cristo, somos membros uns dos outros.
para o grande amor fraternal. Os irmãos sabem do contexto das igrejas primitivas, os primeiros cristãos, a dificuldade da perseguição, de ter que se desprenderem dos seus bens materiais e deslocarem de uma cidade para outra. E havia a necessidade que os irmãos usassem de misericórdia e ajudassem aqueles irmãos. E é claro que havia problemas como há com todo ajuntamento humano também, que é a questão do conflito, do relacionamento. O apóstolo Paulo estava tendo alguns problemas nessa igreja da diáspora, entre alguns irmãos. E ele diz: Deus nos purificou para o amor fraternal, para amar uns aos outros. Um adolescente, ele cansado de ir para a igreja, cansado da sua religiosidade, cansado de ler a Bíblia, ele argumentava que a Bíblia não dava para ser lida, é um livro muito grande, com letrinhas muito pequenas, ele queria entender a Bíblia de uma vez. Ele procura o seu pastor e diz ao seu pastor: o senhor poderia me ensinar a Bíblia logo assim, de uma vez, onde eu pudesse compreendê-la completamente? Sim, eu posso, diz o pastor. Eu posso lhe explicar a Bíblia toda em 1 minuto, se você quiser. Mas você promete, quando eu lhe explicar a Bíblia e você entendê-la, você ser um jovem dedicado, que priorize as coisas espirituais, a palavra de Deus, que vai buscá-lo? E ele disse: sim, eu prometo. Ele pensando na concepção dele que o pastor não conseguiria, de uma vez que o pastor não conseguiria, ele estaria livre. Sim, pastor, se o senhor conseguir me explicar, eu faço tudo isso aí, eu vou participar, vou ser mais afetivo na igreja. Aí o pastor abre no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, 37, e diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem todos os profetas. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. O resumo é: você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Não amar parcialmente, mas amar inteiramente, toda a sua completude, todo o seu corpo, de toda a sua alma. E você amando a Deus completamente, amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não irá adulterar com a mulher do teu próximo, porque você não quer que ninguém o traia com a sua mulher. Você não vai roubar o seu próximo, porque você não quer que ninguém o roube. Você não quer atrapalhar a vida do seu próximo, porque você não quer ser atrapalhado por ninguém. E o pastor, em síntese, explicou toda a lei e os profetas para aquele jovem, e ele, cabisbaixo, ficou refletindo, saiu ali da igreja, encontrou com seus colegas, e indo de caminho para a sua casa, passou de frente uma chácara. Os seus colegas viram uma grande plantação de maçãs, pularam a cerca e pegaram algumas maçãs, e aquele jovem só ficou olhando. Mais à frente, uma plantação de melancia, os meninos fizeram maior bagunça, pularam a cerca e pegaram algumas melancias e desfrutaram delas ali mesmo. Mais à frente, um pouquinho, um pomar de laranja, novamente. Os amigos achou estranho a atitude dele: mas por que você não está pegando a maçã, não pegou a melancia e não quer vir pegar a laranja conosco? E aquele jovem diz: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu fosse dono dessa fazenda, eu não gostaria de ser roubado por ninguém. Já que eu não gostaria de ser roubado e prejudicado, atrapalhado por ninguém, eu não quero fazer isso com o próximo também. Jesus Cristo, Ele nos salvou, Ele nos purificou com o poder da sua palavra para o amor ao próximo. Nós vivemos na era do gelo. Nós vivemos onde as pessoas se isolam. E cada um na sua própria correria, nos seus próprios afazeres,
nesse mundo conturbado, tecnológico, que atrapalha essa afetividade de uns para com os outros, mas que essa profecia ela não se cumpra nas nossas vidas, de que quando a iniquidade aumentar, o amor de muitos se esfriará. Que nós possamos aquecer, amados irmãos, no amor uns para com os outros, porque nós temos essa semente que é incorruptível, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em nós para a honra e para a glória dEle, para amar o próximo, para ajudar o irmão, estender a mão ao irmão. E assim nós continuamos para honrar e glorificar o santo e bendito nome de Deus. Amém, amados?